Vimos na última aula que as nossas perspectivas sobre a gordura alimentar mudaram muito e mudaram a nosso favor. Se eu te conseguir convencer que gorduras frescas são saudáveis e não te farão mal, já terei cumprido o meu papel como médico. Já deixe o seu like, veja se está inscrito no canal e aperte o sininho para não perder nossos vídeos de saúde. Começa essa aula lembrando o posicionamento da Organização Mundial da Saúde, que publicou em 2009 uma análise conjunta dos dados sobre a relação entre gordura na dieta e doenças cardiovasculares e afirmaram, abre aspas, as evidências disponíveis provenientes dos estudos randomizados controlados são insatisfatórios e inconfiáveis para se avaliar e confirmar os efeitos da ingestão de gordura sobre o risco de doença coronariana. Portanto, não há nenhuma relação entre o colesterol alimentar e o aumento das doenças cardiovasculares. No entanto, ao condenar a gordura alimentar e favorecer o consumo de grãos, amidos e farinhas, tivemos como resultado epidemiológico dos últimos 50 anos um drástico aumento da obesidade e das doenças cardiovasculares. Os efeitos das orientações dietéticas convencionais tiveram o resultado contrário do esperado. Está na hora de questionarmos tudo isso. Lembre-se, o primeiro objetivo para se tratar a obesidade é a busca da saúde. Esta é a aula 9 do curso Além da Obesidade. Vamos à vinheta. O domínio dos carboidratos, associado à fobia sobre as gorduras saturadas, colesterol e as proteínas, transformaram os hábitos alimentares do mundo ocidental dos últimos 50 anos. Aumento no consumo de carboidratos em geral, aumento no consumo de carboidratos à base de açúcares, farinhas e amido, fast food, que engloba o excesso de carboidrato associado à gordura hidrogenada química, aumento no consumo de óleos vegetais, que também são químicos, extraídos artificialmente, baratos, ricos em ômega 6 e também as gorduras industrializadas que já citei hidrogenadas. Desequilíbrio entre os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Todas essas coisas estão nos matando lentamente. A ciência vem demonstrando que determinados paradigmas sobre a alimentação estão completamente equivocados. Devemos promover mudanças profundas em nossa cultura alimentar. Dessa forma, temos que, primeiramente, diminuir drasticamente o consumo de carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, aqueles de alto índice glicêmico. Aumentar ao mesmo tempo o consumo de proteínas frescas e aumentar o consumo de gorduras naturais, que são saturadas ou monoinsaturadas de origem animal e vegetal, em especial as fontes de ômega 3. Eu fiz uma live só sobre ômega 3 e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Somente desta forma poderemos resgatar um corpo e uma saúde equilibrados, tanto em termos de composição corporal como de saúde plena mesmo. Chamamos este paradigma de mudança na matriz energética. Mudança na matriz energética é o que a gente quer fazer para o nosso corpo ser mais saudável. Vamos analisar então duas pirâmides alimentares lado a lado. Me acompanhe. Você pode observar aqui, nessas duas pirâmides alimentares que eu coloquei lado a lado, para a gente poder analisar melhor como é que é a estrutura da pirâmide tradicional, que a gente tem que fazer uma crítica sobre ela, como é que é a estrutura de uma pirâmide com menos carboidrato. Eu usei o exemplo da paleolítica, que é um tipo de dieta low carb. Vocês podem observar aqui que a dieta tradicional, aquela que estamos fazendo a crítica, que acreditamos que vem levando a população mundial à obesidade, ao desenvolvimento de doenças chamadas doenças da modernidade ou da idade, simplesmente porque a distribuição dos macronutrientes, vocês podem reparar que a base da pirâmide, que corresponde 55% a 65% da sua alimentação, são carboidratos baseados em pães, cereais, arroz e massas, que a gente chama de farinhas e amidos.
É isso que a gente vem analisando e mostrando para vocês. Esse tipo de comportamento ou de cultura alimentar não está dando certo depois de 50, 60 anos de observação epidemiológica. O que a gente está vendo é um grande avanço de doenças e um grande avanço de problemas, inclusive da obesidade. Aí você entra depois na segunda faixa desta pirâmide, mais carboidrato, que são as frutas, em excesso também, chamadas aqui como se fossem saudáveis. Lá você começa com proteínas e laticínios já quase na ponta da pirâmide, e lá na pontinha entram os óleos, as gorduras e os açúcares. A pirâmide tradicional, ela divide os açúcares, como se houvesse um açúcar em excesso bom e houvesse um açúcar ruim, que seria o açúcar puro. Na verdade, o que você tem aqui na pirâmide alimentar tradicional é açúcar na ponta, é açúcar na base, é açúcar no meio, sobrando somente a prescrição de uma pequena parte de proteínas e completamente sem gorduras. Colocou os óleos e as gorduras também lá na pontinha da pirâmide. O que nós estamos propondo é uma revisão desta dieta tradicional, porque epidemiologicamente a gente sabe que isso vem causando mais mortes e obesidade ao longo dos anos. As populações estão ficando mais obesas e mais doentes. A dieta comparativa, que vamos usar o exemplo da paleolítica, veja a diferença. Você agora na base da sua pirâmide, você está enriquecendo o seu organismo de proteínas e gorduras saudáveis que já vêm dessas proteínas, como a gema do ovo, a gordura da carne, o ômega 3 do peixe, a pele do frango. Então aqui você já está trazendo consigo muita gordura fresca e saudável. Depois você entra com as frutas e os vegetais, usando frutas principalmente aquelas que também te trazem mais gordura, coco e os abacates, por exemplo. Aqui vão entrar também as sementes, que a gente gosta muito de utilizar, né? As castanhas, as sementes, que também trazem bastante gordura, bastante sais minerais e vitaminas. E por último, lá em cima, a gente vai comer os tubérculos à base de amido e farináceos, alguma coisinha. Aqui na dieta paleolítica nem farinha, nada à base de farinha existe. É só amidos mesmo. Então você veja que inverteu completamente a lógica da alimentação. E é isto que faz efeito. Para se ter uma ideia, os carboidratos que ingerimos, em particular os açúcares como sacarose e xarope de milho rico em frutose, aumentam a secreção de insulina pelo pâncreas, desencadeando assim a resistência insulínica dos tecidos periféricos. Eu tenho falado muito sobre esse assunto no meu canal. O link vai estar aqui embaixo na descrição também. Se você quer aprofundar essas questões da insulina, depois vai lá, dá uma olhadinha que tem uma aula só sobre insulina e inflamação. Quando as células hepáticas e musculares tornam-se resistentes à insulina, passamos a secretar mais e mais insulina. O excesso deste hormônio promove alterações no tecido adiposo, como vimos nas aulas anteriores, estimulando assim a função da enzima LPL, que passa a guardar mais gordura no adipócito na forma de triglicérides. Com isso, a gente engorda, sobretudo na cintura. E começamos a manifestar, além de tudo, uma série de alterações metabólicas internas. 1. Aumento da pressão arterial. 2. Aumento dos triglicérides. 3. Queda do HDL, colesterol bom. 4. O aumento das partículas de LDL mais pequenas e densas. E a combinação desses fatores é conhecida então como síndrome metabólica. Na medida em que você engorda e sua circunferência abdominal se expande, você tende a perder cada vez mais o controle metabólico do açúcar e dos seus hormônios, inclusive a insulina e do tecido adiposo, apresentando assim maior probabilidade de se tornar obeso, hipertenso e desenvolver aterosclerose, provocando doenças cardiovasculares. O que nos parece é que as orientações dietéticas dos últimos 50 anos vêm promovendo o engordamento da população conjuntamente com o aumento desta síndrome metabólica, estando plenamente coerente, assim, com os altos índices de mortes que encontramos por diabetes e por doenças cardiovasculares no mundo, que são os índices apresentados na atualidade, em especial nas sociedades modernas ocidentais. Consumir gordura na dieta, em especial as saturadas, não tem nada a ver com isso. Isso tem que ficar bem claro para você.
Ao contrário, promovem queda da insulina e fazem uma proteção do seu coração, uma proteção cardiovascular. Por isso, pensamos nas seguintes estratégias alimentares para você desenvolver. Em primeiro lugar, para fazer um metabolismo utilizar gordura como combustível primário, você deve substituir os carboidratos da sua dieta por proteínas e gorduras frescas, sem mudar o nível de caloria neste momento. O organismo deverá se adaptar à falta de carboidrato ao preparar o maquinário biológico para esta mudança de matriz energética. Isso irá por si só reduzir o peso corporal. Faça o teste, experimente. Com a queda dos carboidratos, teremos a queda da insulina, diminuindo a ação da LPL, passando a converter então triglicérides em ácidos graxos que serão liberados na sua corrente sanguínea para fornecer energia na forma de corpos cetônicos. Em segundo lugar, precisamos emagrecer mais dependendo do seu peso inicial e dos seus objetivos. Desta forma, estando agora apto à oxidação de gordura, você poderá diminuir algum grau de caloria em gordura e proteína, ativando ainda mais a oxidação destas gorduras armazenadas no seu adipócito. Por último, com o passar do tempo e atingindo os objetivos planejados, deverá encontrar então o seu limiar metabólico, que é o nível individual de carboidrato mínimo necessário para manter o funcionamento ótimo do seu organismo sem engordar. Esse limiar ele será definido primeiramente pela sua genética. O estudo Athos, desenvolvido em 2007, comparou 4 tipos de dietas e seus efeitos sobre o peso corporal e o risco cardiovascular. Um estudo muito interessante. Ele foi um estudo científico desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Stanford, custou 2 milhões de dólares. Os resultados foram publicados no The Journal of American Medical Association em 2007, recente. Nós temos aqui o artigo publicado, eu vou deixar anotado aqui nos nossos registros, na descrição desse vídeo, você poderá analisar o trabalho todo, ok? O estudo comparou os efeitos de 4 tipos de dietas sobre o peso corporal e o risco de doenças, isso é muito importante. A primeira foi a dieta Atkins, utilizando 20 gramas de carboidrato ao dia, gordura e proteínas à vontade. Segundo foi a dieta tradicional, baseada na pirâmide alimentar, com 55 a 60% de carboidrato, associada à restrição calórica e atividade física. Terceiro, a dieta Ornish, com restrição de gordura extrema, sendo permitido somente 10% na alimentação, associado à atividade física e meditação. 4, a dieta em zona hormonal, do Dr. Barry Sears, onde distribuímos os macronutrientes em 30% de gordura, 30% de proteína e 40% de carboidrato. Os resultados analisaremos agora vendo esta tabela. Dá uma olhada aqui comigo. Observe esta imagem aqui, que é um resumo do estudo Athos. Estudo Athos, Atkins Traditional Ornish Zone. Foi analisado, então, como eu vinha dizendo, 4 dietas diferentes por um longo período, com uma população interessante, e foi aplicado essas dietas e observado durante um ano o que aconteceu com essas pessoas em termos de peso corporal e saúde que nós vamos analisar. Então, a primeira delas foi a dieta do Dr. Atkins, que é uma dieta famosa, muitos de vocês aí podem já ter ouvido e conhecimento. O que a dieta Atkins propõe? Propõe, então, aqui é o início, dieta tradicional, 65% de carboidrato, 30% de proteína e a gordura está aqui. O que o Atkins faz? Ele aumenta a quantidade de proteína ingerida, diminui a quantidade de carboidrato e aí vai levando por todos esses meses. Dieta em zona, começa da tradicional, a dieta em zona diminui este número de carboidratos até 40%. A dieta tradicional não muda nada, mantém o que é aquela tabelinha que nós vimos na pirâmide tradicional. E a dieta Ornish faz o contrário, aumenta o número de carboidratos mais ainda, reduz mais ainda as gorduras e reduz o número de calorias. O que acontece então com essas pessoas ao longo do tempo? Nós vamos ver nesta tabela aqui. Aqui é o resultado do trabalho do estudo Athos em termos de peso corporal, LDL colesterol, triglicérides, HDL e pressão arterial. Veja que interessante, daquelas 4 dietas, a que melhor apresentou performance em termos de saúde e emagrecimento foi a dieta Atkins, que é uma dieta cetogênica parecida com a dieta paleolítica que nós mostramos na pirâmide alimentar anterior. Aqui a população perdeu em média 4,5 kg
O LDL aumentou 0,8, o triglicérides caiu menos 29 pontos. Isso aqui mostra a ação direta da dieta na derrubada da insulina, tirando o estímulo do adipócito, como a gente já contou nas aulas anteriores, fazendo com que você passe a usar o triglicérides e não guardar mais. Você usa como energia e ele cai na corrente sanguínea também. O HDL aumentou 4,9, que é a nossa lipoproteína de proteção. E no final, a pressão arterial caiu em média menos 4,4 pontos. Ou seja, nós temos uma grande performance em proteção cardiovascular e redução de peso corporal. Já a dieta tradicional, só com redução de calorias nesse caso, não mudou a proporção. Pessoas perderem em média 2,5 kg, uma quedinha, aumentou um pouquinho o LDL, uma quedinha de triglicérides, que não foi a mais interessante, uma quedinha de HDL, uma quedinha de pressão arterial. Então você reduzir as calorias também promove algum efeito, mas você não consegue comer menos, ficar em depressão de calorias. Esse é o problema, só por um curto período. A dieta Ornish, que aumentou as gorduras e também houve uma diminuição drástica de calorias, apresentou também a mesma coisa tímida, né? Uma queda de 2 quilos, um aumento no LDL, uma diminuição do LDL, porque cortou todas as gorduras. Então houve uma diminuição do LDL de 3,8, uma redução do triglicérides não foi tão expressiva, o HDL não mexeu e a pressão arterial variou muito pouco também. E por último, a dieta em zona hormonal apresentou a pior performance neste caso. As pessoas que fizeram a dieta em zona perderam somente em média 1,5 kg, não mexeu no LDL, o triglicérides caiu 4,2, o HDL aumentou 2,2 e a pressão arterial diminuiu 2,1. Então a gente começa aqui a observar que você mexendo mais na quantidade de carboidratos, você impacta mais o seu organismo, causando alterações profundas, metabólicas, que vão envolver uma perda de peso maior, vão mexer no seu perfil lipídico, mas de uma forma favorável à sua saúde, para que você não desenvolva doenças cardiovasculares, derrame, infarto e outras doenças hoje que já sabemos, síndrome metabólica, Alzheimer e etc, ok? Sigamos então. O estudo Athos demonstra a alta eficiência das dietas low carb, tanto em termos de perda de peso como na melhora dos índices de saúde. O que vimos até aqui são verdades incômodas. Vários estudos científicos apontam estas coisas que nos incomodam. Primeiro, que não devemos ter medo de gorduras naturais e frescas. Ponha isso na sua cabeça. Segundo, que o verdadeiro vilão é o carboidrato, o excesso de açúcar, em especial refinados e xarope de frutose. A secreção excessiva de insulina e a resistência insulínica são as causas primordiais de todo esse conjunto de perturbações metabólicas que elevam os níveis da obesidade e das doenças da modernidade. Os carboidratos, e não as gorduras, são as causas alimentares da obesidade e das doenças cardiovasculares, do diabetes, do Alzheimer e de diversos cânceres. Eles aumentam excessivamente a excreção de insulina e favorecem a resistência dos tecidos a este hormônio. Com esta insulina elevada, mudanças ocorrem no seu metabolismo em 3 níveis. No adipócito, você passa a guardar mais gordura. No hipotálamo, você passa a sentir mais fome, em especial de carboidratos. E nos genes, você passa a expressar enzimas e proteínas que favorecem as doenças crônico-degenerativas da modernidade. É a expressão gênica em favor da doença. Nós vimos tudo isso nas aulas anteriores. Então, para reforçar a ideia, quando você substitui os carboidratos e come mais gordura, você está fazendo uma mudança na sua matriz energética e resetando o seu corpo. Uma mudança no combustível que suas células irão queimar para obter energia. Seu corpo passa então a se adaptar a um novo estado, chamado estado de cetose, que é um combustível muito mais potente e duradouro que a própria glicose, inclusive para as células do músculo cardíaco e do seu cérebro, pois que quem come mais gordura se foca mais. É importante que você abra sua mente para esses novos conceitos, que, inclusive, não são tão novos assim.
Supere o paradigma do balanço calórico, não fique preso nisso. Uma estratégia extraordinária deve seguir, então, os seguintes passos. Primeiro, reduzir ou eliminar carboidratos ruins. Tudo começa aqui. Segundo, aumentar o consumo de gorduras saudáveis. Em terceiro lugar, aumentar o consumo de proteínas frescas. Quarto lugar, suplemente vitaminas e sais minerais. Quinto lugar, beba muita água. E em sexto, não deixe de praticar atividade física. Sétimo lugar, supere seus traumas, apegos, medos, emoções negativas e compulsões. Em oitavo, vamos reduzir os níveis de estresse. Em nono lugar, vamos regular o ciclo sono-vigília e dormir melhor. Em décimo lugar, fazer uso de medicações conforme a necessidade, seja para reduzir a insulina, a fome, a compulsão, melhorar o estresse, o sono, regular o intestino e tratar as doenças já instaladas. Com essa estratégia, estamos tentando corrigir um distúrbio na regulação do seu tecido adiposo, que pode ter se formado, inclusive, após anos ou décadas de comportamentos alimentares e sociais e comportamentos emocionais pró-engordamento. Uma série de hormônios e enzimas afetam a acumulação da gordura. A insulina é o hormônio mais potente para afetar os adipócitos. É um dos fatores mais importantes que podemos controlar através do nosso comportamento, da alimentação, restringindo carboidratos. Quanto menos carboidratos consumirmos, menos insulina iremos secretar e mais magros seremos. É fundamental determinar a quantidade ideal de carboidrato que você pode consumir ao dia. Isso é muito individual, sem afetar inclusive o seu peso e a sua saúde. Dá para saber isso testando em si mesmo. Podemos começar fazendo isso através do corte máximo de carboidratos desde o início, observar os seus efeitos positivos ou negativos, reduzimos os carboidratos ao mesmo tempo que aumentamos o consumo de gorduras e proteínas, repetindo de novo, sem mexer necessariamente nas calorias. Isso tem um efeito acelerador na perda de peso inicial e encoraja você a continuar. Nessa primeira fase, você deverá abrir mão de todos os carboidratos, sendo a única exceção porções de alguns vegetais e folhas verdes, todos os dias, em outras palavras, legumes e saladas e algumas frutas. O propósito aqui é tornar-se magro tão quanto possível. O desejo de ser magro deve ser o desejo prioritário, de modo que todos os outros desejos sejam colocados em segundo plano, inclusive os desejos alimentares, tidos como compulsivos. Nesta fase, as medicações que a gente prescreve podem ajudar muito. Na sequência, podemos fazer a reintrodução de alguns carboidratos para averiguar a sua resposta metabólica. Ou seja, como o seu corpo reage, por exemplo, comendo uma ou duas frutas a mais por dia. Assim, reintroduzimos lentamente pequenas porções de carboidratos, escolhidos com mais consciência, até o limite que não afete a estabilidade do seu peso. Caso venha a ganhar peso, devem ser cortados definitivamente. Aqui também podem ser estabelecidos regras de prazer, onde você consome os carboidratos prazerosos para você, em pequenas alíquotas e momentos especiais, sabendo qual é o seu limite diário. Assim você conseguirá matar aquela vontade. Podemos chamar isso de dia do lixo ou refeição do lixo, chame como quiser. O que interessa é que isso é um efeito que você pode obter. O perigo disso são os gatilhos, e alguns carboidratos podem funcionar igualzinho a qualquer droga como cigarro, álcool ou outras drogas. Algumas pessoas conseguem lidar com um novo contato com essas substâncias, outras não conseguem. Caso você conclua que determinado alimento é viciante, deve eliminá-lo definitivamente. Quando você entende o processo que é capaz de mudar o metabolismo do tecido adiposo, o metabolismo do seu corpo, as dietas que contam calorias ficam meio sem sentido. Não sei se você concorda comigo, mas é melhor falarmos em escolhas alimentares e não calorias. Se uma dieta requer que você passe fome por muito tempo, tenha certeza que ela vai falhar, como já deve ter falhado para muitos de vocês. O seu corpo irá se ajustar gastando menos energia e causando prostração e preguiça, aumentando os estímulos inclusive da fome no hipotálamo, gerando gula, consumindo a sua massa muscular, gerando fadiga, piorando o seu psicológico com depressão, baixa autoestima, frustração. Continuaremos esses assuntos na aula 10. Não se esqueça de deixar o seu like, pois ajuda muito o nosso trabalho aqui no canal a produzir mais conteúdos com amor para você.
Compartilhe, deixe seu comentário e a sua dúvida que respondemos todas e lembre-se, sua saúde vem em primeiro lugar. Até lá!